2h36 e vamos falar agora de cenário internacional. Nós estamos na linha com o economista Cláudio Frishtak, diretor da Interb Consultoria, ex-economista do Banco Mundial. Doutor Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Denise, a você e todos os ouvintes. Doutor Cláudio, cada dia nós estamos vendo aí um capítulo preocupante em relação à evolução do cenário internacional, com uma forte presença dos Estados Unidos. Nós temos toda uma preocupação geopolítica. Hoje mesmo o presidente Trump ficou tuitando e alertando a Rússia de que eles teriam mísseis melhores, que eles já estariam preparando um ataque para a Síria. Ele chegou a dizer: se prepare que estamos chegando. É uma provocação que eu acho que não caberia um presidente da principal economia do mundo, mas não é só isso. Eu queria falar da questão da guerra comercial que continua trazendo instabilidade para o mercado. Inclusive o FMI alertou para os riscos para a economia global dessa falta de estímulo ao maior crescimento. Como é que o senhor vê essa questão da economia especificamente? Olha, hoje, evidentemente, a questão geopolítica está muito imbricada, muito relacionada com a economia, né? Você tem hoje basicamente um grande nervosismo nos mercados, e esse nervosismo está associado, em primeiro lugar, à instabilidade, pelo menos a percepção de instabilidade emocional do presidente dos Estados Unidos, ao mesmo tempo pela também percepção de incapacidade dessa pessoa ser, enfim, o executivo-chefe, digamos assim, da maior economia mundial, enfim, de uma da superpotência, em certa medida, mais importante. E isso tudo vai estar fazendo os mercados, enfim, sofrerem, digamos assim. O que você tem em termos de fundamentos? A economia americana vai relativamente bem. Eu acho que esse ano, pelo contrário, vai crescer muito acima do seu crescimento potencial, né? A taxa de crescimento da economia americana é pouco mais de 2%, deve crescer acima de 3%. Esse ano, a economia europeia em franca recuperação, se consolidando um processo de recuperação, a economia chinesa bem, razoavelmente bem, enfim. Então você tem, em certa medida, quando você olha os fundamentos, nós estamos vendo muito pouco risco do ponto de vista estritamente econômico. O problema, obviamente, é que a economia não se move sozinha. Se move também em função de percepções, enfim, e de fatos que não têm a ver diretamente com a economia, que tem a ver com a geopolítica do mundo, enfim, a forma como esses líderes estão, e particularmente o presidente Trump, se relaciona com os demais líderes e com os demais países. E isso nos está assustando muito. Talvez, eu não estou me lembrando nenhum momento, eu estou falando pós-Guerra Fria, né? Talvez esse seja um dos momentos mais tensos que os países, a economia mundial está vivendo, exatamente porque se sabe muito pouco do tipo de reação que o presidente dos Estados Unidos vai ter, enfim, o tipo de ações e reações, né? E eu acho que tem um fato aí, Denise, me desculpe, apenas para complementar, tem um fato aí extremamente relevante, que chega um pouquinho menos aqui no Brasil, é que o Trump, o presidente Trump, ele está numa situação, do ponto de vista jurídico, legal, muito frágil. E isso estimula ele, quase que intuitivamente, a tomar ações que são ações, no fundo, para um pouquinho esconder ou deslocar a atenção dessa questão, enfim, da questão legal dele, né? Tem todo o processo de campanha, a relação com a Rússia, com alguns magnatas russos, com o próprio Putin, enfim. Se me desculpe, então basicamente eu acho que você tem esse fator que também está adicionando ao nervosismo que hoje se sente nos mercados, né? Mas a sinalização protecionista, de qualquer modo, tanto do lado dos Estados Unidos como da China, causa preocupação pelo impacto que possa ter sobre o comércio global, sobre preços e demanda de commodities, mexe de uma forma negativa no final das contas. Em princípio, pode até favorecer uma ou outra economia. O Brasil, por exemplo, poderia vender alguns produtos básicos com cotação maior, mas é uma movimentação momentânea, não é? Eu concordo, Denise. Assim, o protecionismo é ruim para a economia mundial e também é ruim para o Brasil. Podemos ganhar na margem durante um ano e meio? Podemos, mas eu acho que no todo é péssimo, né? De novo, é algo que esse processo, enfim, esses anúncios e mais ou menos medidas concretas, particularmente contra a China, é algo que você sabe como começa e não sabe como termina. Enfim, eu não vejo, e a maior parte dos analistas não veem,
os chineses basicamente aquecerem, digamos assim, concordarem com essas medidas unilaterais e seguir com o business as usual, ou seja, vamos continuar, que nós não estamos enxergando o que está vindo dos Estados Unidos. Pelo contrário, eu acho que a tendência dos chineses, ainda que o discurso recente do líder da China, do presidente da China, tenha sido bastante moderado, a tendência não só da liderança chinesa, mas como própria da burocracia da China, é responder na mesma medida. Talvez sendo bastante cautelosa no início, mas eu acho que na medida que o Trump, ele amplia, digamos assim, as medidas protecionistas, ele vai ter uma coisa assim, quer dizer, uma resposta exatamente na mesma medida, pelo menos na mesma medida, um pouquinho mais à frente. Então isso é um risco. Acho que nós temos hoje esses riscos geopolíticos, riscos de protecionismo crescentes. Eu acho que isso aí é algo que, por enquanto, não se está apostando numa guerra comercial no sentido amplo, que possa, enfim, levar o mundo a uma nova recessão, mas pode ser que venha a acontecer. A probabilidade ainda é baixa, mas é crescente. E, por outro, você tem, enfim, aquela ideia de que a cada dia você toma um susto. Isso, evidentemente, para os agentes, ninguém se acostuma com isso. Você não pode dizer que, bem, esse é o estilo do governante americano, então vamos nos acostumar. Na realidade, as dificuldades são cada vez crescentes se você acostumar com esse tipo de atuação ad hoc, enfim, que assusta os mercados, que assusta os agentes e pode levar, eventualmente, uma catástrofe, mesmo que isso não seja o objetivo inicial de nenhuma das partes, né? Ouvimos o economista Cláudio Fristach, que é diretor da Interb Consultoria Internacional. Doutor Cláudio, muito obrigada. Uma boa tarde.